Então, a gente vai retomar o nosso estudo do Maranata, a partir do capítulo 13, que trata da sabedoria. Pela programação que eu fiz aqui, a gente deve concluir o estudo desse livro nesse ano, né? Nós vamos ter um encontro de hoje, mais 5 encontros em outubro, e a gente consegue, então, chegar na contemplação 64 e o capítulo 14, meios de progredir na prática. Então, a ideia é fechar esse estudo esse ano. Bom, então a gente está estudando aqui a paramita da sabedoria. Esse ensinamento, né, do Taranata, ele é um ensinamento Lanrim, então ele organiza, digamos, numa perspectiva de caminho, né? Lan significa caminho, um percurso do praticante até alcançar um estado livre de sofrimento, estado de Buda. E, portanto, é uma maneira didática de reunir todos os ensinamentos do Senhor Buda, né? O Taranata, ele não inventou esses ensinamentos. Na verdade, esses ensinamentos são todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni, os 84 mil ensinamentos do Senhor Buda Shakyamuni, organizados, então, dessa maneira didática. E esse capítulo da sabedoria está diretamente relacionado ao Sutra do Coração, do conhecimento transcendente, o Sutra, o ensinamento ensinado pelo Buda Shakyamuni no Pico dos Abutres, né? A Prajna Paramita. Nós estamos estudando, então, a Prajna Paramita significa Paramita da sabedoria. E a gente viu já, então, juntos, diferentes formas, depois de ter percorrido, né, todo o caminho. Estamos no final do texto já, então nós estamos tratando da parte, digamos, mais sutil, mais delicada, mais refinada dos ensinamentos. A gente já percorreu todas as instruções, né, para os praticantes de nível inferior, de nível médio, então a reflexão sobre as preliminares comuns, a prática de amor, bondade, compaixão, desenvolvimento de bodhicitta. Depois a gente entrou nos ensinamentos dos praticantes de nível superior, tratando das paramitas, da generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria, que são as duas últimas, é o que a gente tem feito aqui nesse mês, né? Praticar a paramita da meditação e que da nossa maneira de fazê-lo, a gente faz a prática de Shiné, prática de calma mental, para estabilizar a mente e criar condições mais favoráveis para a familiarização do funcionamento da mente, para familiarização com a natureza da mente. E aí, então, na prática da sabedoria, a prática associada à prática de Vipassana, de Laton, que a gente faz com a mente mais estável, então, voltar o nosso, digamos, olhar para essa mente mesmo, para se familiarizar com ela e conhecer a sua própria natureza. Então, a gente, digamos, viu aqui várias perspectivas diferentes de se olhar para a mente, não de uma maneira discursiva, mas de uma maneira bem sutil. Então, é um olhar que, de forma sutil, investiga do que se trata essa mente, né? Então, a gente viu algumas práticas diferentes, né? A gente viu a prática da contemplação 53, que trata da ausência de um eu, né? De uma existência inerente, assim, da pessoa. Sempre com um propósito, como a gente já havia falado, todas essas práticas com o propósito de diminuição da fixação da mente, né?
e quando a gente fala em fixação da mente, que é um conceito que o Rinpoche usou nos seus últimos ensinamentos, e, enfim, é um conceito assim, bastante encontrado nos ensinamentos budistas. Essa fixação da mente é a mente que tem uma apreensão egocêntrica, a mente que se relaciona com a realidade a partir de uma lógica de dualidade, que toma as experiências de uma forma muito fixada mesmo, muito grosseira, tomando essas experiências como se fossem verdadeiramente reais, existentes e daí por diante. A lógica é transcender essa fixação mental, né? Então, a gente olhou a ausência da existência inerente, né? De uma existência em si, de um eu, de um ego, né? Da pessoa. A gente viu a ausência da existência inerente, né? De uma entidade essencial por trás dos fenômenos compostos, a ausência de um eu, né, entre aspas, sempre dos agregados. A gente viu quais são os agregados, né? Forma, consciência, sensação, percepção e formação mental. A gente viu a ausência de uma existência inerente quando a gente vai decupando os fenômenos e vai vendo que, no final, o que basicamente resta ali é algo absolutamente insubstancial, né? Luzes, sem uma densidade que pudesse ser identificada como sendo verdadeiramente existente. Depois a gente viu, a partir da ausência do eu, né, do agregado da forma, portanto, tudo aquilo que a gente percebe sensorialmente como uma forma, na verdade, ela em si é vacuidade. A gente viu depois os outros 4 agregados, né, da consciência, da sensação, percepção e formação mental, como sendo, veja, se a mente em si, né, ela é vacuidade, tudo aquilo que nela se manifesta também não poderia ter outra natureza, né? Então, as formas de consciência que se manifestam na mente a partir das nossas faculdades sensoriais, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa e consciência mental, também são insubstanciais, né? Também são vazias de uma existência inerente. Essas formas de consciência, depois a gente falou da 7ª consciência, que é aquela relacionada a uma noção de eu, de ego, que experimenta desejo, emoções e daí por diante. E essa consciência base de tudo, né, a laya, todas elas vazias de uma existência inerente. As formas de consciência são namshi, né? Uma maneira de lidar com a habilidade sutil de conhecer da mente de forma ilusória, né? Que na sua forma pura o que há é yeshe, né? Consciência primordial. Depois a gente viu a ausência do eu dos diferentes modos de conhecimento, né? Que foi o que a gente viu na semana passada, e a gente trouxe a questão. Primeiro a gente trouxe aquele vídeo para um pouco trazer uma imagem, né? Dessa relação de interdependência entre os fenômenos e de ilusão, né? Da forma como a gente se relaciona com eles, totalmente fixado e tomando de uma forma como sendo real e daí por diante. Na hora que você começa a abrir esses fenômenos, você vai vendo, a gente chega até um ponto em que existem quarks, eu não sei direito se é esse o nome, então, com grandes espaços em si, massas de luz e tal, onde a questão, no final das contas, do tempo e do espaço absolutamente colapsa, né? E aí a gente reforçou um pouco mais essa questão de que a natureza da mente ela é atemporal, né? Então a gente falou daquele conceito que vem em alguns textos que você encontra em alguns textos Dzogchen,
4 sem 3, né? Então, a noção de que passado, futuro e presente, no final das contas, estão diretamente associados a pensamento, né? A atividade mental e daí por diante. E se eu permaneço num estado de consciência para além do pensamento que se refere a uma experiência passada, do pensamento que se refere a uma experiência que virá, e do pensamento em si, né? Ou da atividade mental em si, desse presente que eu imagino como sendo presente, se eu olho para essa experiência, que inclusive eu chamo de presente, ela simplesmente não é. E estar nesse estado de consciência atemporal revela, portanto, né, que a natureza da mente ela está para além de qualquer conceito de tempo e espaço. A gente viu isso semana passada. Então, hoje eu vou ler o texto de duas contemplações para a gente retomar a nossa prática da paramita. É a contemplação 59 e a contemplação 60. A gente viu muito esses argumentos, né, essas reflexões, esse conteúdo, digamos, que apoia esse meu olhar na prática de Vipassana, de Relaton, a partir de uma perspectiva mais, digamos, individual. E agora a ideia um pouco é transcender isso para todos os fenômenos, né? O que vocês vão ver aqui. Contemplação 59. Meditação sobre a vacuidade de todos os seres sencientes que habitam o mundo. Então, o Taranata vai dizer o seguinte: usando o mesmo raciocínio que a gente veio usando até agora, eu posso decidir que os agregados do meu próprio corpo não são reais. Estou falando dos agregados, estou falando de forma, consciência, sensação, percepção e formação mental. Posso tomar eles como não sendo reais. Veja, vamos, assim, não sendo reais no sentido último, né? É claro que tudo aquilo que eu percebo sensorialmente, imerso numa realidade relativa, é absolutamente real e influencia a minha experiência da realidade, né? Se eu bater com esse doge na minha cabeça, vai doer, porque eu tenho uma mente completamente fixada nessas experiências sensoriais e imerso nessa realidade relativa, eu experimento as consequências de tudo aquilo que se dá nessa realidade relativa, né? Nós estamos completamente imersos numa realidade alicerçada, né? Assim, imersa numa lógica de causalidade. Na medida em que eu consigo transcender essa forma de estar na realidade, né, e alcançar uma experiência, uma realização da realidade última, e é isso que a gente está exercitando aqui na prática da sabedoria, eu posso passar a reconhecer que essas experiências, né, ou que esses agregados do meu próprio corpo não são reais. Até que eu verdadeiramente me relacione com a realidade a partir dessa perspectiva, não só intelectual, mas por meio do meu modo de ser, elas são bastante reais e a gente sabe o que é viver, né, gente? As experiências de sofrimento que a gente tem, porque nós estamos imersos numa lógica de sofrimento que é o samsara. Samsara é se relacionar com a realidade a partir dessa perspectiva confusa de dualidade. Mas quanto mais eu vou me familiarizando com a natureza da mente e vou reconhecendo, no sentido último, qual é a natureza dos fenômenos, qual é a natureza dessas experiências e daí por diante, isso vai se tornando um modo de ser, eu vou criando as condições para transcender
essa experiência de sofrimento que a gente define como sendo samsara. Então, só para, né, fazer uma... assim, essa frase dita, usando o mesmo raciocínio, eu posso decidir que os agregados do meu próprio corpo não são reais, isso pressupõe todo esse percurso que a gente está fazendo até agora, né? E não uma frase absolutamente fora de contexto que questiona a realidade daquilo que eu experimento. Nós estamos imersos, como a gente já falou, numa realidade relativa, e até que eu alcance um estado de consciência que conhece a realidade última, essas experiências são bastante reais para nós. O que a gente está querendo é exercitar, né, a habilidade de conhecer essa realidade tal como ela é, essa realidade última. Feito isso, essa consideração, Taranata vai dizer: usando o mesmo raciocínio, eu posso decidir que os agregados do meu próprio corpo não são reais. Baseando-se nessa resolução, os 5 agregados que compreendem o corpo e a mente de todos os seres sencientes são exatamente assim. Ou seja, se isso vale para mim, vale para todos os outros seres sencientes. Em particular, quando eu me foco em um objeto específico, capaz de gerar emoções fortes, como um inimigo que eu desprezo ou um amigo que eu amo, posso analisar o seu corpo da mesma forma que eu analiso o meu. Então, quando eu estou numa experiência que é desafiadora para mim, eu posso perceber aquela realidade fazendo esse tipo de reflexão, né? Esse que me parece ser um inimigo, uma pessoa que me faz mal e tal, na verdade é uma construção da minha própria mente. Porque existe um ego que se sente agredido, porque existe uma percepção do outro como sendo alguém que agride a minha reputação, a minha integridade e daí por diante. Mas tanto esse ego aqui, esse eu, ele é vazio de uma existência inerente, ele é só um conceito, ele é uma forma de experimentar a realidade confusa, quanto esse outro da mesma forma. Em particular, quando eu me foco em um objeto específico capaz de gerar emoções fortes, ou um objeto, né, eu falei de uma pessoa, mas a gente vai ver também qualquer objeto inanimado também, né? Quando eu me foco em um objeto específico capaz de gerar emoções fortes, como um inimigo que eu desprezo ou um amigo que eu amo, posso analisar seu corpo da mesma forma que eu analiso o meu. Exatamente como eu analiso o agregado, que denomino como minha mente, devo analisar a mente dessa outra pessoa. Mentalmente dando nomes a pessoas como fulano e beltrano, decido que aquela pessoa existe. Apesar de eu cometer esse erro de designação conceitual, com uma certa certeza, as bases para a designação conceitual, na verdade, não existem. É como uma ilusão. Essa é a essência da meditação da vacuidade de todos os seres. Tá claro isso, gente? Ou tá muito abstrato? Assim, vocês compreendem isso assim intelectualmente, mas há algum desafio de lidar com essa afirmação aqui? Ou ninguém tem desafio nenhum? Tá fácil e não tem porque a gente tornar as coisas mais complexas. Alguém tem alguma consideração a fazer em relação a essa contemplação? Lama, aqui é o Éder. Oi, Bom Éder. dia. Eu Bom acho dia. que entender intelectualmente é fácil, o difícil é colocar em prática em função de todos os, como é que eu vou dizer, impulsos, né, que nós temos. Às vezes a gente leva 1 dia, 2 dias, né, para perceber que toda aquela discussão, toda aquela confusão, na verdade, se fazia desnecessária, porque ela, na verdade, estava presa a um ego que, na verdade, não existe, né? O que atrapalha o caminho da prática. Então, assim, Éder, e aí isso coloca, você vê como todos os ensinamentos são assim integrados, né? Isso você está trazendo, está legal, Lama, isso é bacana, tá? Mas na vida real, karma ou hábitos e tendências me levam a reagir de forma automática e sem nenhum nível de autonomia, às vezes, de uma forma equivocada, né? Iludida, digamos, a algo que
se apresenta a mim como sendo realidade. Como lidar com esse tipo de situação? O que fazer nesse tipo de situação? A gente já viu que várias informações que dão um caminho das pedras aqui para a gente, né? Para que eu seja capaz de olhar para essa experiência de realidade a partir de uma perspectiva da sabedoria, de reconhecer que aquela experiência ela é absolutamente ilusória, que toda aquela discussão ela é absolutamente vazia, essencialmente, qual é uma condição fundamental para que isso possa acontecer? Para que eu possa conhecer essa realidade? Que você está me dizendo, tá bom, Lama, eu estou entendendo intelectualmente, mas e aí? Como é que eu olho para essa realidade a partir dessa perspectiva de sabedoria, de que isso tudo é ilusão? Veja como é importante um ensinamento que vem numa perspectiva de caminho progressivo. A condição para que eu seja capaz de olhar essa experiência de realidade como sendo ilusória é ter uma mente um pouco mais calma. É um estado de mente que me proporciona compreender melhor o que está acontecendo. Veja bem, você tá numa sala, digamos, com o teu cachorro, o teu gato, o teu filho e os teus pais que vieram te visitar. Vamos imaginar que eles moram em outro lugar. Tipo, 8 horas da noite, aquela confusão. Imagina que é uma família bem daquelas que falam bastante, daí por diante. Para você ter clareza de enxergar exatamente tudo que está acontecendo naquela sala é super difícil, entendeu? Mas se você tiver na tua sala só o teu filho lá de 3 anos brincando e o restante estiver mais estável e tranquilo, você consegue endereçar melhor que tipo de atitude você tem que ter em relação ao teu filho. Então, veja, nossa mente está essa sala confusa com cachorro, papagaio, gato, pai e mãe que vieram visitar, a criança pulando no sofá e daí por diante. Eu preciso ir acalmando essa mente. Assim. E o meio pelo qual eu vou acalmando essa mente é usando a prática de plena atenção sobre um suporte. Né? Então, por exemplo, numa situação como essa, talvez o que você possa fazer é dar um passo atrás e encontrar sua respiração. Então, o circo está pegando fogo na sala, todo mundo falando ao mesmo tempo e daí por diante. O que você faz? Cadê minha respiração? Conta 7 ciclos de respiração. Ninguém não precisa fazer uma postura de meditação, não precisa fazer aquela coisa. Não, simplesmente encontra a tua respiração e deixa a bagunça. E depois volta para essa realidade. E veja como você volta com mais lucidez, entendeu? Cara, talvez a primeira coisa é botar comida para o gato, depois vou prender o cachorro lá fora, deixa eu ligar, no caso do meu filho, deixa eu ligar a patrulha canina para ele assistir na televisão um pouquinho, naquele tempo que a gente deixa ele assistir televisão, e aí eu vou sentar para conversar com os meus pais, eles estão querendo saber. Entende? Você botou a bola no chão e tal. Então, para você enxergar essa realidade confusa, precisa acalmar um pouco essa mente. Para você conseguir acalmar essa mente, a meditação não ser algo absolutamente assim, uma aspiração, mas né, eu estava conversando com uma amiga outro dia, ela estava dizendo, mas Bruno, meditação não é para mim, assim, eu não consigo meditar, é muito difícil daí por diante. Então, para que eu seja capaz de estabilizar a minha mente numa prática de Shiné, é importante eu cultivar hábitos, ações e daí por diante, que criem condições mais favoráveis para o grau de distração e o nível de autonomia que você pode ter diante delas, o grau de distração ser menor e o nível de autonomia ser maior. Como fazer isso? Praticar ações virtuosas. Se abster da prática de ações não virtuosas. A lógica de acumulação de mérito, para além de uma perspectiva matemática, ela tem um sentido mais profundo, uma relação direta com a possibilidade de encontrar circunstâncias mais favoráveis para a sua prática. Então, a adoção de uma postura virtuosa, ela vai muito além de uma perspectiva moralista ou
dogmática de um ethos, de como eu devo ou não devo me comportar. Se você olhar do ponto de vista, uma perspectiva pragmática do praticante, cultivar ações virtuosas, se abster de praticar ações não virtuosas, vão criando uma condição um pouco mais favorável para a sua vida. É ou não é? É ou não é que se eu tiver a inteligência de agir de uma maneira generosa, cuidadosa, amorosa, enérgica quando precisar, lúcida e daí por diante, isso vai criando uma ambiência na sua mente um pouco mais favorável. Que na hora que você tiver que sentar para meditar, veja bem, você medita lá 8 horas da noite, todo dia. Se você teve um dia em que você brigou com o teu chefe, discutiu com a tua esposa, assistiu o depoimento em cadeia nacional do presidente da República, e aí você vai sentar para meditar, vai ser difícil, assim, entendeu? Tem muito blá, blá, blá na tua mente. Então, como agir de uma maneira sábia nesse tipo de situação? Qual é o momento, de fato, não desgastar a quantidade de DRs que você tem com a sua esposa, ter uma postura responsável e lúcida sobre a maneira de se informar em relação ao que acontece ao teu redor e daí por diante. Quer dizer, assumir uma postura de autorresponsabilidade na tua forma de estar no mundo. Se você fizer isso ao longo do teu dia, na hora que você tiver que sentar para meditar às 8 horas, vai ser fácil, vai ser um pouco mais fácil fazer essa prática de Qigong. Se você ficou discutindo e completamente perdido nas tuas emoções, vai ser mais difícil. Então veja como isso a gente vai vendo nos ensinamentos, né? Quando a gente vai falando sobre as preliminares comuns, as preliminares especiais, uma lógica bastante associada à acumulação de mérito e daí por diante, é que isso vai criando condições favoráveis. Então, geração, prática de amor, bondade e compaixão. Se a gente faz preliminares, reflete sobre a preciosa existência humana, impermanência, lei de causalidade, sofrimento de samsara, depois desenvolve uma mente amorosa e compassiva, desenvolve uma aspiração de alcançar um estado de consciência para livrar todos os seres do sofrimento e daí por diante. Nós já estamos aqui em Bodhicitta da aspiração à aplicação. E começa a cultivar uma atitude de generosidade, de ética, ética no sentido de honrar os compromissos que eu tenho enquanto um praticante, de paciência, de diligência. Na hora que eu tenho que fazer a prática de calma mental, eu já tenho uma ambiência mais favorável, eu consigo estabilizar melhor minha mente, e aí consigo reconhecer de forma um pouco mais clara o que se sucede nessa realidade, entende? Então, veja, o caminho é esse, né? Assim, quando você fala, entendi intelectualmente, Lama, mas para colocar isso em prática é difícil, porque esses hábitos e tendências cultivados, eles me engolem. Quando eu vejo, passaram-se 2 dias para eu refletir e falar, cara, que coisa, como desmontar esse mecanismo, né? Como tirar esse parafuso dessa engrenagem daí por diante? Calma mental. Como desenvolver calma mental? Acumulação de mérito, né? Então, prática de ações virtuosas, se abster de ações não virtuosas, gerar uma mente amorosa, compassiva, refletir sobre a preciosa existência humana e daí por diante. Tudo isso vai criando condições para quando a gente chega nesse momento do texto, as condições estarem mais favoráveis para colocar isso em prática. Por isso que é um caminho gradativo. Por isso que a gente não costuma ensinar, dar os ensinamentos da sabedoria, né, de Platão, de Vipassana, logo de cara. Assim. É possível fazer isso? E existem meios extremamente sábios de se fazer isso, né? Quando você pega os ensinamentos, por exemplo, do Dzogchen, eles começam sobre uma outra lógica, né? Eles vão apontar de cara a natureza da mente, e depois vão vir vários ensinamentos porque, né, assim, para te dar a condição de
de ir verificando aquilo que você entrou em contato de uma maneira direta, quando o mestre aponta diretamente a natureza da mente para o aluno. Isso é um outro jeito de percorrer o caminho nossa, assim, absolutamente maravilhoso, né? Maravilhoso. O caminho que a gente está vendo aqui é esse caminho gradual, entendeu? Que possibilita, nessa situação que você descreveu, ao longo do tempo, um processo de transformação. Então, se hoje, para você, né, ser aprisionado numa experiência de sofrimento, daí por diante, pode levar 1, 2 dias, né? Daqui a algum tempo, pode levar menos tempo. E se você olhar talvez para trás, antes de você praticar um caminho espiritual e daí por diante, talvez você nem se desse conta disso, né? Agora você já se dá conta. Pô, às vezes, tem vezes, não sei, mas tem vezes que leva 2 dias para eu conseguir. Quantas pessoas passam a vida inteira sem jamais se perguntar e fazer esse tipo de reflexão? Então, nós estamos no caminho, entendeu? Desse jeito, com paciência, com aplicação, com diligência no Dharma, para que a gente consiga ir reduzindo o espaço de 2 dias para 1 dia, para algumas horas, para que a gente possa, 5 minutos depois, perceber, puxa, que bobagem, para que, eventualmente, a gente está em um determinado momento na experiência e enxergando aquela confusão mental e dizendo, nossa, essa pessoa está em sofrimento. Sem ser hipócrita, sem ser presunçoso, e daí por diante. Você lucidamente enxerga a situação e fala, essa pessoa está em sofrimento. Então, você enxerga, dando aqueles exemplos, aquele chefe que você estava discutindo, ou a tua esposa, ou o pronunciamento do presidente da República, e enxerga e fala, nossa, essa pessoa está em sofrimento, sem ser hipócrita, de verdade, essa pessoa não está bem, ela está em sofrimento. Do fundo do meu coração, eu aspiro que essa pessoa fique bem. A minha esposa, o meu chefe, o presidente, o meu vizinho, e daí por diante. Isso é prática, entendeu? Leva tempo. É autêntico, né? Não é uma frase solta e daí por diante. Esse é um olhar de sabedoria. Esse é o olhar de Chirenzi. Chirenzi olha para todos os seres com o olhar da compaixão, porque ele percebe como as pessoas estão perdidas nas suas próprias confusões mentais, tomando como verdadeiro algo que é absolutamente ilusório, se relacionando com uma realidade a partir de uma perspectiva completamente confusa. Esse é o sentido de Bodhicitta última, entendeu, Éder? Quando a tua capacidade de conhecer a realidade tal como ela revela de forma absolutamente transparente a confusão, a maneira confusa como os seres percebem a realidade e sem ter que fazer nenhum esforço. É um olhar que, ao conhecer a realidade, manifesta naturalmente a compaixão. Por isso que a gente costuma dizer que a natureza da mente é compaixão, a natureza última da mente é compaixão. Porque tudo que se move, em última análise, tem a natureza da compaixão. E aquele que conhece a realidade tal como ela vai se mover a partir de uma perspectiva compassiva. Não há outra forma. É absolutamente natural para aquele que tem verdadeiramente a realização da natureza da mente, e aí, nesse caso, alcança a primeira terra de Bodhisattva, o primeiro Bhumi. Nesse momento, desabrocha essa Bodhicitta última, que é uma forma de estar no mundo plenamente compassiva. E aí começa o caminho do Bodhisattva, da primeira até a 10ª terra, até alcançar o estado de Buda. Gratidão, né? O que eu acho muito interessante é ver realmente a prática funcionando, fazendo com que esse atraso no reconhecimento vá se reduzindo, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Esses são os sinais da prática, entendeu, Éder? As pessoas às vezes ficam imaginando, o sinal da prática é quando eu enxergar a esfera luminosa,
da ultravioleta, do não sei o quê, da banda voou. Não, isso é sinal de prática, assim. Quanto tempo leva para eu me dar conta, entendeu? Dessa coisa. Isso, e você vai avaliando, entendeu? Ah, mas eu estou praticando há um mês, eu não vi nada, não senti nada. Olha, dá um espaço maior, olha como era 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e você vai vendo, esses são os sinais da prática. Lama, eu fiquei com a impressão de que o Éder colocou uma palavra-chave nessa coisa do resultado da prática, que chama-se impulso. O impulso, ele me parece ser assim, quanto mais você pratica e você observa que você é capaz de observar o momento em que você lançou mão do impulso e não deu tempo para que... Porque o impulso ele não deixa você deixar a pessoa acabar a frase e você já está pulando em cima da pessoa, né? Esse espaço mínimo que você falou, Lama, que é o de você trazer a respiração para você, me dá a impressão de que é isso quando você observa que assim, eu ainda não vou pular da pessoa, eu vou dar essa fração de segundo para fazer a primeira respiração. E isso eu observo ao longo desses anos que é assim. E é claro que tem N impulsos ainda que me atacam, evidentemente, mas que eu consigo identificá-los melhor em mim e nas outras pessoas e observar que esse espaço para a respiração é uma conquista da prática que é assim fabulosa. Acho uma palavra-chave. Se não, estou tentando me lembrar em que livro o Chogyam Trungpa faz lindamente uma diferença entre o impulso e a espontaneidade, no qual ele diz a espontaneidade é aquele tempo mínimo que você dá para chegar até você ter chance de processar minimamente aquilo que aconteceu e devolver de alguma maneira. E que também passa por essa coisa da respiração. 1, 2 respiradas que você dá, muda completamente. Eu adorei a palavra de Éder, porque me fez lembrar que esse é o nosso problema, Éder, é o impulso. Obrigada. E veja, né, Bia, assim, sem querer fazer disso uma grande assim, uma frase assim, né, majestosa e daí por diante, mas talvez esse gesto de conseguir respirar, de encontrar sua respiração, seja talvez a atitude mais libertária que o sujeito possa conquistar, assim, entendeu? É uma dimensão microscópica, né? Mínima, despretensiosa e ao mesmo tempo talvez o gesto, né? Assim, o resultado de maior liberdade que se possa alcançar no primeiro momento, né? Sair de uma condição absolutamente refém de tudo aquilo que apela aos meus sentidos, aos meus instintos e daí por diante, e minimamente exercitar um espaço de autonomia, de escolha, de ancorado numa faculdade, assim, ou numa qualidade de lucidez que é inata da mente. Isso eu não fabrico. Esse estado de lucidez, ele já está aqui. Eu não consigo acessá-lo. E no momento em que eu paro e consigo só respirar, encontrar minha respiração, eu quebrei essa cadeia, esse automatismo, né? Essa lógica do impulso e daí por diante, e que você trouxe aí tão bem a citação do Chogyam Trungpa. Então, é isso que a gente, aos poucos, busca no caminho, né? Assim, o ensinamento do Sr. Buda é, sem dúvida, o ensinamento mais libertário que alguém possa conceber, né? Porque dá conta da possibilidade de você transcender hábitos, impulsos, tendências e tal, cultivados desde tempo sem princípio, né? Essa primeira mudança, se eu vou cultivando e vou exercitando e daí por diante, o caminho natural, né? É esse espaço de lucidez ir aumentando e a gente reconhecer a realidade tal como ela é. Libertário, é isso. Obrigada, Lama. Obrigada, Éder. Imagina. Lama, eu posso só falar mais uma coisinha? Claro. É que o interessante também é ver o impulso mudando
de um impulso negativo para um impulso positivo. É assim, é aquele impulso que o socorrista tem de ver alguém ferido e ele corre para socorrer. Enquanto uma pessoa que não tem aquele preparo para dar aquele socorro, a pessoa corre na direção contrária, porque a pessoa corre com medo do episódio, né? Então, além de reduzir esse tempo, esse atraso para o reconhecimento, é ver também a mudança da própria natureza do impulso. O impulso, E assim, em vez de ser para uma ação negativa, acaba sendo um impulso para uma ação positiva, né? E veja assim, de novo, né? Exatamente isso, Eder, assim, isso está diretamente relacionado. Veja, na medida em que eu vou estabilizando a minha mente, vou progredindo na prática, eu vou deixando revelar a natureza dos fenômenos, né? Assim, e como a gente está falando, como a natureza de tudo aquilo que se manifesta é compaixão, esse processo de transformação ele é natural, ele não é fabricado. Então, o que move uma pessoa que renasce né, assim, o impulso de uma pessoa que renasce nos infernos é ódio. O impulso de uma pessoa que nasce como espírito faminto é avareza. É assim, eu quero para mim, eu não vou dar para o outro. Tá? O impulso de um ser que nasce como animal é ignorância, é uma atitude absolutamente instintiva, de sobrevivência. Né? Eu quero sobreviver e não quero... eu quero buscar alimento e não quero ser alimento de ninguém. É uma lógica totalmente de sobrevivência. Sem muita elaboração. O impulso de um ser que nasce na condição humana é o desejo, né? É o apego e daí por diante. O impulso de um ser que nasce como um semideus é a competição. Eu quero aquilo que é daqui, ele deve. O impulso de um ser que nasce como um deus é o orgulho e daí por diante. Sem colocar numa lógica progressiva esses seis estados de consciência ou de existência e daí por diante, o impulso que move um bodhisattva é a compaixão. Na medida em que eu vou... Assim, é um processo alquímico de transformação da dinâmica da realidade a partir dessas emoções, dessas qualidades, digamos, do estado da mente de cada ser, para um estado puro. Por isso que a gente vai dizer que a bodhicitta última é a postura naturalmente compassiva, porque o impulso de um bodhisattva, de um praticante, de um Buda, é plenamente compaixão. É o estado puro da dinâmica da realidade, do motor da realidade. Aquilo que dá movimento para as coisas, no sentido último dos fenômenos, é compaixão. Mas porque em alguma forma eu me perco, em algum momento eu me perco dessa qualidade última da dinâmica e ajo por desejo, por ódio, por raiva e daí por diante, eu vou ter experiências de realidade associadas à maneira grosseira ou refinada com que eu simplesmente me movo na realidade, entendeu? E de uma forma pura compassiva. Então, esse processo que você vai vendo da mudança do impulso, ele não é fabricado. Você não tem que pensar... A ação volitiva ela é natural, no sentido da cessação do sofrimento do outro. Você não tem que parar para pensar sobre isso. Quando vir, você já está ali socorrendo, você já está ali tentando fazer alguma coisa que possa cessar o sofrimento do outro. Isso dá conta dessa qualidade, dessa condição pura da dinâmica da realidade como sendo compaixão. Tudo bem, gente? Vamos ver a contemplação 60, então? Então, o Taranata vai dizer o seguinte: primeiro, ele estava falando do aspecto da vacuidade, né, de todos os seres sencientes. Então, se a gente olha a perspectiva dos 5 agregados do meu próprio corpo e da minha própria mente, né, forma, consciência, sensação, percepção, informação mental, se isso vale para mim, vale para todos os seres sencientes também.
A gente vai refletir sobre isso na nossa meditação. E depois ele vai falar na contemplação 60, meditação sobre a vacuidade do ambiente externo. Não só os seres sencientes que habitam o mundo não são reais, mas também o mundo exterior não é real. Se eu investigar os bilhões de sistemas de mundo, eles podem ser divididos em partes, tantas quanto milhões de sistemas de mundos, 1000 sistemas de mundo, 4 continentes, nosso mundo, um país, uma milha quadrada, um acre, uma jarda quadrada, um pé quadrado, 6 polegadas quadradas, o tamanho de um grão, até o espaço de uma partícula minuto, que é aquilo que a gente já viu lá atrás, que eu não sei se eu chamaria de quark, subquark, enfim, que não tem densidade, que é uma experiência, que é luz, que é espaço e luz, né? Essa última prova, que a anterior não está estabelecida. Então aí você vai fazendo o caminho reverso, como a gente viu naquele vídeo, né? Em que você tem um vídeo aí, Lívia? Não, Lama, foi o senhor que teve que passar, lembra? E eu, né? Será que eu consigo passar ele de novo aqui? Eu posso achar ele aqui e mandar o link pelo chat aqui, peraí. Você achou, Lívia? Achei, Lama. Eu acho que eu consigo passar assim porque alguém mandou o link do YouTube, né? Ah, então pronto. Você passa aí ou quer que eu clique? Tanto faz. Eu passo aqui. Deixa. Beleza. Passa ele inteiro? Passa. Tá. É rapidinho, né? Uns 2 minutos. Mas já está voltando, né?
Então, vocês veem, né, gente, nesse vídeo, como a gente se relaciona com a realidade a partir dessas formas que as nossas faculdades sensoriais são capazes de perceber e da conceituação. Então, eu rotulo, isso é olho, isso é copo, isso é piscina, isso é árvore, e daí por diante. Mas a hora que eu vou decupando e vou abrindo os componentes, eu vou vendo que não tem nenhum tipo de substancialidade naquilo, né? Até quando a gente chega naquele momento dos quarks, vocês veem que há um espaço enorme, né? Onde aparecem essas subpartículas, que são basicamente luz. Então, olhar para a realidade a partir dessa perspectiva, né? De que não só as pessoas, mas tudo aquilo que compõe esse ambiente externo que a gente percebe com as nossas faculdades sensoriais também são simplesmente o resultado de causas e condições reunidas, né? Mas que, em essência, são vazios de uma existência inerente, né? No momento em que essas condições de união desaparecem, há a separação, e daí por diante, os 4 aspectos da impermanência de todos os fenômenos, né? Então, a gente olha para a realidade a partir dessa perspectiva, e é isso que ele convida a gente a fazer na contemplação 60. Não só os seres sencientes que habitam o mundo não são reais, mas também o mundo exterior não é real. Se eu investigar os bilhões de sistemas de mundo, eles podem ser divididos em partes, tantas quanto milhões de sistemas de mundos, 1000 sistemas de mundo, 4 continentes, nosso mundo, um país, uma milha quadrada, um acre, né? Aí vai descendo, como no vídeo. Uma jarda quadrada, um pé quadrado, 6 polegadas quadradas, o tamanho de um grão, até o espaço de uma partícula minuto, que ele chama aqui, que a gente já falou, eu acho que são como esses quarks aqui que a gente mencionou. Quando cuidadosamente examinada, no final das contas, não pode ser estabelecida como real. Se ela não pode ser estabelecida como real, não pode ser estabelecida como muitas. O raciocínio é o mesmo da contemplação anterior. Resumindo, tudo é assim, eu digo, esta é uma casa, este é um campo, esse é um grão, isso é riqueza, isso é colheita. Do mesmo modo, parece haver entidades como montanhas, planícies, lagos, reinos e assim por diante. Entretanto, essas são meras aparências compostas, que não são estabelecidas como reais. A gente fala em fenômenos compostos ou aparências compostas, porque elas são sempre causas e condições reunidas, né? O intelecto, ao lhes dar nomes e designá-las conceitualmente, as apreende como sendo reais. Entretanto, na verdade, elas não são nem mesmo levemente estabelecidas. Meditar como acima, cultivar essa visão do mundo. Então é isso. Aqui ele traz essa outra perspectiva de se meditar, agora não só na experiência mais próxima de realidade do meu corpo e daí por diante, mas como todos os seres sencientes, da mesma forma, né? E a mente de todos os seres sencientes como sendo vacuidade, assim como todos os fenômenos, né? Na verdade, causas e condições reunidas, né? Se a gente tiver que chegar a uma condição mínima, né? 5 elementos: água, fogo, ar, terra e espaço, ganhando conformações, parecendo coisas e daí por diante, e as minhas faculdades sensoriais entrando em contato com essas formas e tal, passando a nomear, passando a se fixar e construindo uma realidade numa perspectiva absolutamente ilusória. É isso que a gente quer ao olhar para tudo aquilo que se manifesta na mente, reconhecer o seu aspecto de insubstancialidade ou vacuidade. Então, quando eu estou fazendo a meditação, a consciência visual do corpo que está na minha frente, ela é vazia como sendo um agregado, né? A sensação que eu tenho em relação a esse copo, tipo, gerou uma sensação que a água está gelada dentro. A percepção, em seguida, de dizer gosto ou não gosto, e depois a formação mental de dizer eu vou tomar essa água que está gelada, todos esses 5 agregados
ou primeiro esses 4 agregados, vamos dizer, consciência, sensação, percepção, formação mental, são vazios, eles ganham uma expressão manifesta na minha mente. E, inclusive, a forma também é vazia, né? Esse olho que percebe esse copo e que gera uma consciência mental, o encontro dessas formas, digamos assim, também é vazio. Inclusive, esse corpo que a minha própria mente é capaz de perceber, e aquilo que integra esse corpo, quando eu vou olhar esse fenômeno composto do meu corpo, e o olho que percebe esse corpo, também são vazios, né? Se eu for abrir, vai ter são várias células que têm prótons, nêutrons, daí eu vou abrindo e cadê esse olho? Ele existe verdadeiramente? Esse copo, da mesma forma, se eu for olhar e perceber do que ele é feito e daí por diante, eu não vou encontrar uma matéria que verdadeiramente exista, que verdadeiramente existente. Então, forma, consciência, sensação, percepção, formação mental, todos vazios de uma existência inerente. Então, quando eu estou fazendo a meditação, eu tenho que olhar para essa realidade, sobre essas diferentes perspectivas, para, de fato, passar a exercitar a capacidade de conhecê-las tal como elas são. E aí eu vou trazer de novo, então, a orientação que o Taranatha dá, antes da gente fazer a meditação, nessa perspectiva de não fazer um exercício intelectual, discursivo na prática, mas é simplesmente um olhar, né, sobre essa realidade que se apresenta, né, e ao olhar sobre determinadas perspectivas, né, ele vai dizendo o seguinte: analisando para trás e para frente dessa forma, com esse olhar sutil, o objeto em foco se dissipa. Então, se eu estou olhando o corpo do outro, nessa meditação agora, se eu estou olhando qualquer das formas, ao olhar sobre diferentes perspectivas, esse objeto em foco se dissipa. No vazio que fica, quando eu não consigo encontrar nenhuma resposta que seja conceitual, algo que eu possa identificar e daí por diante, no vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. É assim que a gente faz a prática de Vipassana, né? No vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Essa é a instrução da prática de Vipassana, fundamental, que toda vez a gente relembra aqui. Se esse estado se deteriorar, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Se você perder, né, esse estado não conceitual e tiver algum discurso e daí por diante, repouse no fato que inclusive, essa condição discursiva também é desprovida de alguma substancialidade. Ela também é insubstancial. Visto que é necessário fazer essa meditação descrita acima repetidamente, é importante reconhecer o ponto quando esse desaparecimento começa, para se distinguir entre o estado de não conceitualidade e sua deterioração. Então é importante você perceber quando você está no estado de não conceitualidade e quando o conceito aparece, e ao aparecer, distinguir o que é a não conceitualidade de uma experiência discursiva e perceber que mesmo no discurso, na confusão, o que há simplesmente são pensamentos, sensações, emoções, também desprovidas de uma existência inerente daí por diante. Que dessa forma você pode recuperar de novo a sua prática e voltar para um estado não discursivo, de não conceitualidade. Mesmo quando isso acontecer, isso não torna as experiências verdadeiramente existentes. Isso basicamente é a própria mente ganhando algum aspecto manifesto, um aspecto claridade da mente se manifestando, mas vamos lembrar sempre, os atributos da mente é vacuidade, claridade e manifestação, ou união, ou conhecimento e obstrução, dependendo da forma como cada escola categoriza isso, né? Então, mesmo onde há manifestação, a essência da manifestação é vacuidade também, tá bom? Ficou claro, gente? Então, como a gente faz a prática? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, então a gente vai fazer a nossa meditação de hoje usando esses 2 recursos, né? Tanto o olhar sensível, né?
para o outro, né, quanto para todas as formas e todos os fenômenos do ambiente, entre aspas, externo, como ele chama aqui, que ganha uma expressão manifesta na mente. Lama, Tudo bem? bom dia, tudo bem? Bom dia, Leonel. Bom dia, Lama. Na verdade, só queria fazer uma observação, assim, é uma dúvida também, né? Talvez eu esteja divagando, mas se o senhor puder me ajudar. Eu fiquei pensando no complexo de super-homem do Ibermente, do Nietzsche. Esse conceito que nós damos à realidade seria uma forma de ser uma espécie de deusinho, né, que vai dando nome a tudo e dizer isso existe, aquilo não existe, né? Uma arrogância, uma soberba, principalmente nossa do Ocidente, né? De achar que conhecemos a realidade ou que construímos a realidade, né? Dizemos o que existe e o que não existe em tudo. E aí, assim, esse complexo de super-homem, na verdade, seria, nessa visão dos ensinamentos de libertação do Senhor Buda, seria uma fixação do ego, né? Eu não posso me desintegrar. Eu sou fixo. Como é que se eu começo a enxergar a realidade à minha volta, os fenômenos, e essas coisas começam a se desintegrar, eu vou desintegrar meu ego também. Meu ego não pode se desintegrar. Eu sou um super-homem, né? Eu sou um Deus que diz o que existe e o que não existe. E aí, assim, me veio essa ideia de que essa constante conceitualização do universo, conceitualização do que existe e não existe, uma mania, sem desprezar a ciência, sem desprezar o conhecimento, que ele é importante enquanto instrumento, né? Mas, assim, é nesse sentido da ligação com o ego, né? É o medo do ego se desintegrar, né? Ao reconhecermos esse desfacelamento conceitual da realidade que a gente cria na nossa mente ignorante, na nossa mente iludida, nós percebemos que realmente a construção do nosso ego é um mero vazio, é uma mera ilusão. É mais ou menos isso, seria mais, né, uma reflexão que eu estaria colocando. Legal, Leonel. Assim, eu acho que é uma reflexão que dialoga muito também com o pensamento psicanalítico, com a perspectiva da constituição do sujeito enquanto sintoma, né? Esse sujeito que, veja bem, como o sujeito se constitui na perspectiva psicanalítica, na relação com o outro, ele, na perspectiva psicanalítica, ele é incurável, esse sujeito. O que, de certa forma, tem razão de ser, porque ele se constitui na relação com o outro, portanto, ele se constitui numa perspectiva de dualidade já. E o que vai se discutir, né, na psicanálise, na perspectiva mais lacaniana também, é essa angústia fundamental, porque esse sujeito ele se constitui na relação com o outro, portanto, ele é sintoma, ele já nasce, digamos, incurável e daí por diante, e ele tem que lidar com uma angústia fundamental, que é essa perspectiva da finitude, e o que fazer com essa que é a condição inescapável desse sujeito, né? Como lidar com o fato de que ele se constitui a partir da vacuidade de uma visão mais nihilista de um nada, e de uma forma incurável já, porque a partir de uma perspectiva de dualidade, né? Então você precisa conviver com essa angústia fundamental e daí por diante, porque desintegrar esse sujeito, esse ego, é um terror sem nome, né? Assim, como eu posso fazer isso? O que vai restar se isso acontecer? Os ensinamentos do Sr. Buda vão além dessa perspectiva para mostrar
quando se transcende essa lógica de dualidade e esse ego e daí por diante, o que resta, né? Apesar de haver uma vacuidade, há um aspecto de lucidez intrínseco e uma natureza plenamente compassiva. Essa é a natureza da mente. Vacuidade, claridade, você pode dizer aqui lucidez e daí por diante, e aspecto manifesto, né? Que na sua natureza última é compaixão. Então, um Buda, esse estado de consciência, ele é onisciente e, ao mesmo tempo, plenamente compassivo. Essa é a contribuição, né, trazida pelo príncipe Siddhartha, que alcança esse estado de consciência e que generosamente deixa esses ensinamentos para a gente poder praticá-los e verificar se é verdadeiramente assim ou não, né? Que bom, essa é uma preciosa existência humana, a gente entrou em contato com esse saber, reconhecer o valor nele e se dispôs a praticar. Essa é a perspectiva de um praticante. Vamos seguir, vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá, gente? Então, vamos fazer a nossa prática? Alguém ia fazer pergunta ou não? Vamos lá, então? Hoje, gente, eu vou dar, na meditação, eu vou dar muito poucas instruções, tá? Eu queria que, a partir de agora, assim, a gente já fazendo essas práticas já há mais de mês e daí por diante, que cada um pudesse encontrar os seus próprios recursos de lançar esse olhar sutil para a mente, sem ter que ter tanto o suporte de alguma orientação durante a prática. Então, vou dar uma outra orientação, como a gente costuma fazer um pouco de... faz toda essa liturgia, depois a gente faz um pouco de chinê, e aí um pouco da prática de Vipassana, com essas instruções que a gente já viu agora aqui no texto do Taraná, tá bom? Então, vamos lá. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje-chan. Oração 7 ramos. Ao nobre Chirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresenta oferendas materiais imaginadas de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos, por Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não nos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei,
sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então, a partir de agora, a gente visualiza o lama raiz, cercado de todos os lamas da linhagem, no céu, à nossa frente. E ao redor todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma, Sangha. Então fazemos oração para eles. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Então fazemos oferendas visualizadas. Faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música. E rogo na Assembleia que as aceite. Nesse momento, então, eu visualizo o lama raiz e todos os lamas da linhagem, descendo e entrando pelo alto da minha cabeça e pousando um receptáculo de luz na altura do coração. E todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idans, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha, que estavam ao redor, se dissolvem na vacuidade. E tendo então o lama raiz no nosso coração, a gente vai fazer a prática da sabedoria. Para começar, a gente vai fazer um pouco de chinê, de calma mental. Eu convido cada um de vocês a encontrar um suporte para a meditação. Pode ser visual, pode ser a respiração, auditivo. Escolha um suporte e permaneça com plena atenção sobre ele.
uma vez tendo estabilizado a mente, deixe suavemente o suporte da meditação e volte o seu olhar, sua reflexão sutil seja para os outros seres sencientes, seja para os fenômenos ao seu redor. Eles, de fato, possuem uma existência inerente ou não? Olha de maneira sutil e veja se você encontra algo. Há algo de fato verdadeiramente ali? Ou simplesmente são causas e condições reunidas, regidas por uma lógica de impermanência? Vá desdobrando o seu olhar. Você encontra algo? Se encontra, isso subsiste à medida em que você vai desdobrando e decupando ainda mais. Se não há, então o que há? Mas a não conceitualidade da não resposta. Volte depois do seu olhar de novo, assim sucessivamente.
Vamos fazer então a dedicatória do texto do Dorje Shantun. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. É isso, gente. Obrigado. Se puderem, de tempos em tempos, a gente vai pular o mês de setembro e retoma em outubro, manterem essa prática de alguma forma viva aí, nesse período que a gente não vai ter os ensinamentos. E aí, em outubro, a gente conclui o texto do Taranata. Depois aí, acho que de 2, 3 anos, sei lá quanto tempo. Tá bom? Como vocês viram, o Rinpoche vai retomar esse texto do Taranata, os ensinamentos que ele vai dar mensalmente para nós, né? Ele vai dar o ensinamento da Niguma junto com esse ensinamento do Taranata. Então, vocês vão poder aprofundar ainda mais com o Rinpoche, tá bom? Mas é isso. Fiquem bem todos. A gente volta a se ver, então, em outubro, tá bom? Tchau, Lama Solan. Nós que agradecemos, Lama. Obrigado. Falou, tchau, tchau, gente. Gratidão.